Você que tem nos acompanhado nas reflexões sobre a cultura do Reino de Deus e também toda a riqueza que há em torno dessa cultura, dessa prática do que Jesus sonhou, do que Jesus viveu, do que Jesus ensinou, do que ele mostrou, do que ele demonstrou com o seu dia a dia, com a forma como ele olhava para as pessoas, como ele se importava, como ele se aproximava. Eu quero te dizer hoje que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa reflexão. E eu espero que nós também tenhamos essa alegria, esse olhar tão atento, tão focado como Jesus tinha com relação às pessoas. Hoje ainda estamos dentro da frutificação, dos efeitos extraordinários que a frutificação traz para o reino, da importância que esses frutos têm no reino e também para nos encantar com o reino, com a caminhada do reino. Eu queria te desafiar a ouvir a reflexão até o final e nos abençoar com seu like, também com um retorno, deixando aí registrado pelo nosso canal IBE Fortaleza, pelo YouTube, também o seu comentário e que você me ajude a levar essa mensagem muito além. Hoje eu quero falar especialmente como Jesus olhava para a multidão. Nós sabemos que Jesus amava as pessoas, ele se importava com a multidão. A Bíblia diz que ele muitas vezes, mesmo cansado, tendo saído para um descanso merecido, quando a multidão o encontrava, ele se compadecia, ele cedia, ele atendia, ele abençoava. E nós vamos encontrar isso aqui dentro dessa frutificação hoje com as multidões. João capítulo 15, a partir do versículo 16, quando ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Nós sabemos que Jesus, ele escolhe, ele separa, ele envia e ele nos ajuda a frutificarmos. Hoje, a aplicação dessa escolha extraordinária, desse fruto da escolha dentro da multidão, está na sua aplicação com Lucas, o capítulo 7, a partir do versículo 11, quando ele vai nos trazer a história de uma mãe com um filho que havia morrido e que ela encontra Jesus no percurso para o enterro desse filho. Diz assim Lucas capítulo 7, versículo 11, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Nós temos aqui o encontro de duas multidões. Essas multidões, elas se encontram na porta da cidade, como diz o texto. Uma multidão estava acompanhando essa mãe, que tinha esse único filho. Não sabemos o nome dela, mas ela entra para os relatos bíblicos como a viúva de Naim. Nós sabemos que no primeiro século as viúvas não tinham recursos, não havia socorro estatal, governamental, assegurado. Elas viviam da compaixão ou então dos filhos que lhe ficavam do casamento. E o filho único dessa viúva havia morrido. E nesse sepultamento que está saindo da cidade, com uma grande multidão, porque certamente essa mulher era muito amada, essa família era muito querida, e essa família, por causa da compaixão,
da multidão, essa multidão estava acompanhando esse enterro. E, ao se aproximar de uma outra multidão que estava vindo com Jesus, eu sempre fico impressionada com essas duas multidões que se encontram. Uma que vai levando a morte e a outra multidão que está trazendo vida. A morte está indo com a família desta viúva de Naim, que era uma cidade, e a vida está vindo com Jesus, que tem vida. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. Ao encontro dessas duas multidões, no versículo 13, o texto diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. É interessante porque tem uma multidão com essa viúva, essa mãe que está indo enterrar o filho, mas Jesus vê apenas aquela mulher. Ele se dirige a ela, o fruto da compaixão, o fruto da empatia, o fruto da partilha, o fruto do encontro. Jesus vai ao encontro dela. E não só ao encontro dela, Jesus se aproxima também do caixão e Jesus também dá uma ordem: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Agora não há mais choro, não há mais pesar, não há mais desespero, agora tem alegria. Aquela mãe pôde receber o seu filho, como o texto diz aqui, Jesus o entregou à sua mãe e eles puderam voltar para casa e as multidões ficaram cheias de temor e louvavam a Deus. Outros dois grandes frutos: temor a Deus e adoração ao Senhor. Eles reconheceram um grande profeta se levantou entre nós. Quando eu estava preparando essa reflexão, eu me lembrei de um outro momento em que o próprio Jesus agora está indo para a morte por amor a nós. Ele está na crucificação. E quando ele está ali, o texto de João nos diz sobre a sua crucificação no capítulo 19, no versículo 25, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. A partir daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Interessante isso. Jesus, mesmo no pior momento da vida dele, ele olha para a mãe e entrega a mãe agora a um novo filho, para que ele a ampare, para que ele a leve para casa. Há uma possível ideia de que Maria já estava viúva por conta de muitas guerras, e Jesus agora entrega aquela mãe tão amada, tão preciosa, para que João, o discípulo amado, a leve para casa, cuide dela. E ele fez isso prontamente, atendendo o pedido que Jesus lhe fez. Quantos frutos nessas narrativas! Frutos que permanecem para sempre. Como diz João capítulo 15, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto, fruto que permaneça. Esse é o desafio para nós nessa manhã. Que Deus então nos abençoe. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Essa é a meditação nessa manhã para a glória de Deus. Um grande abraço.